Massimiliano Tozeto 1877 a 1949. Maximilian Tozeto nasceu em 14 de maio de 1877, em Campiglia dei Berici, província Vicenza, Itália, filho de Luigi Tozeto, 21 de agosto de 1834, Campiglia, e Maria Viola, 24 de março de 1846, Campiglia. A família morava na Contrada Carazá N 179 quando nasceu, mas mudou-se para Agugliaro, voltando para Campiglia dei Berici quando Tozeto ingressou no terceiro ano. Sua mãe morreu quando ele era jovem. Desde cedo foi um jovem religioso, comprometido com a igreja, a família e a educação, com dotes musicais e artísticos. Na sua cidade o chamavam El Pitoretto. Tozeto mudou-se para Milão, onde foi incentivado por um dos seus ex-professores Cantarella, a prosseguir os estudos em arte decorativa no Art Institute em Milão, após o que ganhou a vida como pintor de afrescos e óleo. Entre seus primeiros afrescos estavam na Igreja Católica em Campiglia. Foi também por meio de Cantarella que Tozeto conheceu um pintor protestante e, por volta de 1889, Tozeto se converteu do catolicismo enquanto frequentava uma igreja batista evangélica em Milão, sob o comando do pastor Nicola Papenhalf. A educação teológica que Tozeto obteve foi nesta igreja, por meio de suas experiências posteriores em Chicago e por meio de estudo e pesquisa pessoais diligentes. Tozeto migrou para os Estados Unidos, em busca de oportunidades econômicas e a promessa de liberdade social e religiosa. Ele chegou a Nova York em 28 de junho de 1901 e trabalhou lá por algum tempo, antes de se transferir no final de 1903 para Chicago para trabalhar como decorador de interiores para Marshall Field and Company. Em Chicago, Tozeto frequentou a Igreja Memorial de D.L. Moody na Illinois Street, embora esteja claro que ele também estava, a partir de 1904, frequentando a Chiesa dei Toscani fundada por Michele Nardi, cujos líderes eram G. Beretta, Peotolini e P. Menconi. O sucessor de Moody, R. A. Torrey, escreveu extensivamente sobre a batismo no Espírito, e foi aqui que Tozeto pode muito bem ter aprendido sobre uma experiência do Espírito pós-conversão. Em 1906, ele escreveu ao padre em sua antiga paróquia de Campiglia, e declarou que o faria, citando extensos textos bíblicos em apoio, retornar à cidade e pregar o Evangelho. Em fevereiro de 1907, ou seja, antes da pentecostalidade da Assembleia Cristiana em Chicago, Tozeto voltou à Itália para evangelizar sua cidade natal, Campiglia dei Berici, visitando seu antigo pároco e amigo, de Giuseppe Capellina. Ele foi encorajado a retornar à fé católica. Em vez disso, escreveu Capellina, ele tentou me converter por meio de uma longa epístola paulina, com ares de profeta, e com a piedade de um misticismo sugestivo. Apesar da resistência do clero católico, sua pregação provocava uma verdadeira guerra de religião que perturbava a tranquila vida rural da terra vicentina. Ele progrediu. Tozeto começou a pregar em uma taberna e depois na praça, distribuindo folhetos evangélicos como pessoas que saíam da igreja católica local. Tozeto também continuou nos domingos seguintes, atraindo uma multidão crescente. À medida que a notícia se espalhava, o bispo de Vicenza, Antônio Feruglio, distribuiu uma carta à população e ao clero. A fim de combater a lepra que vem de longe, ele instruiu-os. Principais apologistas católicos: Dom Atílio Caldana, P. Tiziano Vedian, P. Andrea Scotton, a se oporem à pregação de Tozeto. Folhetos como "Un lebroso a Campiglia", um leproso em Campiglia, circularam contra Tozeto. Moradores locais, organizados pelo padre local, Guglielmo Stringari, e meios de comunicação como l'Operaio Cattolico, o trabalhador católico. Tozeto foi ameaçado pelo prefeito Chiericati, e o delegado local, Gialbettone, com violência. Uma igreja, que foi reivindicada como a primeira casa de reunião pentecostal na Itália, foi inaugurada em 15 de agosto de 1908 na presença de 5 pastores evangélicos e 100 pessoas. Na verdade, foi construído sob os auspícios da causa metodista wesleyana.
Tozeto então entregou a igreja a Giordano Girardi, o ministro wesleyano em Pádua, e voltou para a América, em 1909, enquanto fazia sua comum na Assembleia Cristiana, formada pelo cisma da Igreja de Nardi sobre a questão do batismo de adultos, e depois da pentecostalização, trazida por William H. Durham da Rua Azusa para Chicago, Tozeto recebeu o batismo. Em 15 de outubro de 1910, em Chicago, casou-se com Luísa Isola, 1891 a 1913, com quem teve um filho, Abner Endor Tozeto, 1912 a 1994, após sua morte, em 13 de julho de 1914 ele se casou com Maria Carmela Pontarelli, 1891, Chicago 1986, Niágara, a quinta de 6 filhos dos imigrantes Abruzzese Vincenzo Pontarelli e Filomena Concetta Pitassi, com quem teve 6 filhos. Tozeto era conhecido por pregar com convicção e atenção à ortodoxia bíblica. Em 1916, depois de ser milagrosamente curado de uma infecção no ouvido, ele resolveu abandonar seu trabalho secular como artesão e dedicar-se ao ministério em tempo integral. Ele foi pioneira no trabalho pentecostal em Nova York, responsável por igrejas em Lockport, Tonawanda, Buffalo, Jamestown e Niagara Falls. Em 1914, juntamente com Michele Palma e Luigi Terragnoli, publicou o primeiro inário da Igreja Pentecostal Ítalo-Americana, In Salmi Spirituali. Ele também foi o editor do inário produzido em 1928 usado pela Igreja Pentecostal na Itália até meados da década de 1980. Incluía vários hinos traduzidos do inglês para o italiano e muitas canções escritas e compostas por italianos. Ele é amplamente considerado como um dos principais inários do movimento pentecostal ítalo-americano global. Os autores deliberadamente não incluíram seus nomes nos hinos, assinando apenas a Assembleia Cristiana Chicago, Illinois. No final da página estavam impressas as palavras: não tem direitos autorais, que ninguém faça isso, que esta canção seja livre para ser publicada para a glória de Deus. Muitos dos hinos da harpa cristã, na América do Sul, na congregação cristã no Brasil têm sua origem neste inário. Em 1916, Tozeto tornou-se pastor fundador da Walnut Avenue Christian Church, Niágara. Atrás do púlpito da igreja estava pintado o versículo bíblico: faça todas as coisas com decência e ordem, 1 Coríntios capítulo 14 verso 40, um símbolo da ênfase de Tozeto na colaboração e na centralidade do Evangelho. Tozeto também ajudou a organizar o movimento pentecostal no Canadá entre as igrejas em Ontário e Quebec, com base no trabalho do missionário judeu, irmão Cohen, da missão de Durham em Chicago. Tozeto e Lencioni encorajaram as congregações em Hamilton e Toronto que experimentaram o batismo no Espírito a nomear diáconos e presbíteros. O trabalho foi realizado em Ontário e em 1921 alcançou a comunidade protestante italiana de Montreal, Quebec, quando em 1923, a controvérsia do consumo de sangue dividiu a Assembleia Cristiana em Chicago. Tozeto defendeu a posição, sem hemoderivados, e que as ordens do Conselho de Jerusalém perduravam. Tozeto foi, junto com Luigi Franciscon e Giuseppe Petrelli, um dos fundadores e o líder organizacional efetivo da maior denominação pentecostal italiana nos Estados Unidos, a Igreja Cristã da América do Norte, CCNA, sob seu título original de Unorganized Italian Christian Churches of the United States, um reconhecimento da influência de Petrelli. A primeira convenção geral do CCNA em 1927 foi realizada na igreja que ele pastoreou por 29 anos, Walnut Avenue Christian Church, Niagara Falls, realizando reforma e ampliação daquela casa de oração, para sediar a primeira convenção geral das igrejas cristãs italianas residentes nos Estados Unidos e Canadá em 1927, no qual Tozeto foi um dos presidentes e o proponente dos 12 pontos de doutrina e de fé, os artigos de fé que viria a servir como base para o movimento. Tozeto serviu no Conselho CCNA,
foi um dos 5 supervisores selecionados para ajudar as igrejas a resolver problemas e escolheu Caterina Palma, esposa de Michele Palma, para servir como a primeira secretária tesoureira do CCNA. Os outros anciães foram Franciscon, Michele Palma, Olympus Angelelli e Francesco Ema. Tozetto morreu em Montreal em 10 de setembro de 1949, enquanto estava em missão naquela localidade. Michele Palma relata que sua última mensagem, com o tema "Preciosa aos olhos do Senhor é a morte de seus santos", concluiu com uma exortação para viver em paz e amor e com as palavras: "Sinto como se tivesse asas, pronto para voar". Tozetto foi enterrado no Niagara Falls Memorial Park, em Nova York.